Fala aí, galera do Fino, eu sou o Felipe Mansur, 51 anos, atualmente trabalho como barbeiro nu aqui no Rio. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu nunca transei com mulher, nunca tive nenhum tipo de atração por mulheres, só por homens, desde criança. Sou mineiro, eu me assumi em Minas com 15 anos, eu cheguei no Rio com 28 anos. Desde a adolescência, criança, sentia que tinha alguma coisa que era diferente dos meus amigos da época. Com 15 anos, já estava cansado de ficar com medo de descobrir isso, descobrir aquilo, como seria. Eu acho que foi um almoço de domingo, não tenho certeza não, mas era um dia que estava reunido toda a minha família. E contar para todo mundo o que estava acontecendo comigo. Tinha muito bullying, que a gente não conhecia essa palavra ainda, chamando de bichinha, de gay, viadinho. Um garoto na minha sala que ele ameaçava me bater. E eu morria de medo dele. Saía com a professora todos os dias. Até que um dia teve o conselho de classe e eu saí sozinho. E ele estava lá na porta querendo me bater. Desci a porrada no garoto e acabou esse problema na escola comigo. Minha primeira experiência sexual, eu fui molestado, tinha um vizinho maior do que eu. Eu não sei bem a idade, acho que eu tinha 5 anos, 6 anos, acontecia sempre. Não, o abuso eu fiquei calado, eu tinha medo, mesmo porque eu não tinha muita certeza se era normal, se não era. A minha família nunca conversou comigo sobre isso, sobre nada relacionado a sexo. Eu fui conhecer o assunto através de um livro da Marta Suplicy, Conversando sobre Sexo, isso em 1982, 81. Hoje em dia eu já consegui trabalhar isso na minha cabeça e não tenho mais o que fazer, né? Depois da minha primeira experiência sexual mesmo, sendo passivo, foi com um cara hétero, bom, se dizia hétero, que era um companheiro de trabalho, e também não foi tão legal assim. Quando eu fiz 40 anos, eu senti muito, hoje em dia eu me gosto muito mais, porque eu acho que eu sou muito mais assediado agora do que eu era, sei lá, a faixa etária de 25 a 35 anos são os que mais me procuram. Já tive um relacionamento tóxico. O problema é que a gente não percebe quando você está vivendo. O meu ex não falava da idade, mas ele falava que eu estava com o braço fino, falava que a minha bunda estava caindo, elasticidade da pele. Então ele jogava umas piadas. E ouvindo isso sempre, eu me via feio, eu me via acreditando no que ele falava, né? Não me sentia bonito, não me sentia bem. Consegui me livrar, não foi fácil não. Quando eu me libertei disso, nossa, parece que chega um sol na sua vida, porque você percebe que você estava vivendo uma coisa que não estava te fazendo bem. Minha autoestima melhorou muito. Eu voltei pra academia, voltei pra valer, eu sempre malhei, sempre gostei. Eu não tenho escolha não, cara. Eu sou versátil. O que acontecer vai rolar de boa. O que me incomoda é quando o cara é só passivo, que não quer ser tocado no pênis dele. Eu fui ativo ao longo da minha vida quase toda. E aí, um belo dia, eu quebrei o pinto, foi fratura peniana. A fratura em si foi no ato sexual, que é a forma mais comum, quando a pessoa senta, muito difícil, porque você tem que ser socorrido em 24 horas, porque senão pode acontecer coisa pior. Corri pra cozinha para cortar a camisinha, porque o pênis fica muito inchado. E aí eu coloquei um short e fui pro UPA. Cheguei lá, já cheguei em desespero, eu tava com dor. Foram mais de 15 médicos. E no dia seguinte eu fui operado. 5 horas de cirurgia e a recuperação 3 meses sem sexo nenhum. Só que não é fácil assim, 3 meses você volta a transar. Não, você tem medo. Eu ia tentar, eu não falava com as pessoas que tinham sofrido a fratura peniana. Então eu ia transar, só que acabava não acontecendo, porque eu tinha ereção, mas na hora de penetrar, caía. Eu tinha medo de quebrar novamente. E aí eu acabava fazendo passivo. Foi acontecendo. Aí esse tratamento aí durou 1 ano e meio, mais ou menos, até voltar a ter uma vida sexual normal. O iFood foi um pedido mesmo de sanduíche no domingo à noite. E o cara, quando chegou, ficou me olhando, porque eu estava com ereção, né? Eu ofereci uma água, ele entrou, ele tomou a água e já começou a me acariciar, e aí rolou. Se isso é fácil de acontecer? Bom, com o iFood foi a primeira vez. Já aconteceu com entrega de
cadeira, umas cadeiras que eu comprei. Já aconteceu com o entregador da farmácia, um cara que veio instalar a televisão a cabo, e aí aconteceu também. Como foi a ideia de ser barbeiro nu? Primeiro, eu já tinha ouvido falar de um rapaz de São Paulo que faz isso. Na pandemia, que eu fiquei sem trabalhar, estava em casa, alguns amigos pediam para cortar o cabelo deles. E eu sempre estou em casa de cueca ou sem cueca. E aí aquela brincadeira de pega aqui, pega ali e tal. Aí numa brincadeira dessa veio a ideia de começar a cortar nu. Eu comecei a fazer divulgação nos aplicativos para as pessoas que estavam próximos, né? Depois veio o Twitter, que para mim funciona muito. Eu sempre falo que a pessoa está indo para cortar o cabelo. O sexo eu só faço porque eu tenho vontade. Se eu aceito a proposta sexo por dinheiro, sim, posso aceitar ou não, depende da pessoa. Quais os tipos de clientes que me procuram? Faixa etária de, sei lá, 20 a 40 anos. Eu tenho muitos clientes também que pedem sigilo absoluto, tem casados com homem ou casados com mulher, até me procura por ser um local sigiloso e um local de fácil acesso, que é a Lapa, no Rio. Aí tem algumas histórias. Teve um garoto que tinha um fetiche por apanhar, pediu um monte de coisas, tipo luva preta e tal, e ele pagou por esse serviço todo e o tempo também, né? Já tive uma trans homem, ou homem trans, que veio para cortar o cabelo também, não me avisou antes, com antecedência, e eu comecei o atendimento e não percebia nada diferente. Quando eu percebi que era um homem trans, ficou só no corte, gente. Para mim não tem condição não. Obrigado, Site Fino. Essa é um pouquinho da minha história. Fico localizado na Lapa, na Rua do Riachuelo, aqui no Rio. Quem quiser me conhecer, pode procurar meu Twitter também, Barbeiro Nu, RJOF. Tchau, tchau, obrigado. Até a próxima.